Eu sempre imaginei que o pior dia da minha vida seria o dia em que eu perderia alguém que amava. Eu estava errado. O pior dia foi aquele em que eu percebi que a pessoa que eu mais confiava já tinha me perdido muito antes. E eu era o último a saber. Faltavam exatamente 14 dias para o meu casamento. O salão estava reservado. As alianças já estavam compradas. Minha família estava preparando a viagem. Meus amigos estavam contando os dias. E eu estava prestes a me casar com uma mulher que eu acreditava conhecer melhor do que qualquer pessoa no mundo. Ou pelo menos era isso que eu pensava. O nome dela era Laura. Nós tínhamos ficado juntos por quase 5 anos. Ela era aquela pessoa que todos diziam que eu tinha sorte de encontrar. Ela lembrava das pequenas coisas. Ela sabia quando eu estava preocupado. Ela me apoiou nos momentos difíceis. Quando eu pedi ela em casamento, eu realmente achei que aquele era o começo da nossa melhor fase. Mas 2 semanas antes do casamento, tudo mudou. Eu estava no trabalho quando recebi uma mensagem de um número desconhecido. Normalmente eu ignoraria, mas a mensagem tinha apenas uma frase: "Você precisa saber a verdade antes de se casar." Naquele momento, eu achei que fosse algum tipo de brincadeira. Talvez alguém tentando causar problemas. Talvez algum conhecido com inveja. Eu quase apaguei a mensagem. Até que chegou uma segunda. Era uma foto. E naquele instante, eu senti meu corpo inteiro parar. Na foto estava Laura. Ela estava em um restaurante, sentada em frente a outro homem. No começo tentei encontrar uma explicação. Talvez fosse um amigo, talvez fosse alguém do trabalho. Talvez eu estivesse entendendo tudo errado. Mas então eu vi a data. A foto tinha sido tirada na noite anterior. Uma noite em que ela tinha dito que estava cansada e queria dormir cedo. A parte mais difícil não foi ver a foto. Foi perceber quantas vezes eu tinha ignorado pequenos sinais. As mudanças começaram meses antes. Ela começou a proteger mais o celular. Virava a tela para baixo quando recebia mensagens. Começou a sair mais vezes sem explicar exatamente onde estava. E quando eu perguntava, ela sempre tinha uma resposta pronta. Eu queria acreditar nela, porque quando você ama alguém, sua primeira reação não é desconfiar. Sua primeira reação é procurar uma desculpa. Você tenta proteger a imagem que criou daquela pessoa. Mas naquele momento eu precisava descobrir a verdade, não apenas acreditar em uma foto. Então eu fiz algo que até hoje algumas pessoas acham estranho. Eu não confrontei ela. Nos dias seguintes, eu continuei agindo normalmente. Eu fui às provas do terno, participei das reuniões do casamento, conversei sobre flores, escolhi músicas, fingi estar feliz. Mas por dentro, eu estava tentando entender como minha vida tinha chegado naquele ponto. A pessoa que eu iria prometer amar para sempre estava escondendo algo de mim, e eu precisava saber o tamanho daquela mentira. Alguns dias depois, descobri mais. O homem da foto não era apenas um desconhecido. Era alguém que ela conhecia há meses. Alguém que fazia parte da rotina dela. Aquela não tinha sido uma única vez. Era uma história que acontecia enquanto eu planejava nosso futuro. E existe uma sensação difícil de explicar quando você percebe que estava vivendo uma realidade diferente da outra pessoa. Você começa a questionar tudo, as memórias, as conversas, os momentos felizes. Tudo parece diferente. Mas havia uma pergunta que não saía da minha cabeça. Por que ela continuava preparando um casamento comigo se estava fazendo aquilo? Eu não sabia se era medo, culpa, ou simplesmente porque ela achava que nunca seria descoberta. E essa talvez tenha sido a parte que mais doeu. Não foi apenas a traição. Foi perceber que alguém estava disposto a deixar eu caminhar até o altar sem saber da verdade. Eu não gritei, não fiz uma cena, não tentei humilhar ela. Apenas disse que o casamento não iria acontecer, que eu não poderia começar uma vida baseada em uma mentira. Ela tentou explicar. Disse que as coisas eram complicadas. Disse que queria conversar. Mas naquele momento eu percebi algo. Às vezes uma explicação chega tarde demais. Quando saí daquele lugar, eu sabia que muitas pessoas iriam me perguntar: "Você não se arrependeu?" E a resposta é complicada. Porque perder alguém que você ama dói. Cancelar algo que você planejou durante meses dói. Aceitar que a pessoa que você imaginava ao seu lado não era quem você pensava dói. Mas existe uma dor maior. Passar anos vivendo uma mentira apenas porque teve medo de enfrentar a verdade. Meses depois, olhando para trás, eu percebi que aquele dia não foi o dia em que minha vida acabou. Foi o dia em que uma mentira terminou. Eu perdi um casamento, mas ganhei a chance de construir uma vida baseada em algo verdadeiro. Porque às vezes a maior demonstração de amor próprio não é lutar para manter alguém. É ter coragem de deixar ir quando aquela pessoa já escolheu ir embora. E agora eu quero saber sua opinião. Se você descobrisse uma traição 2 semanas antes do seu casamento,
Você cancelaria tudo imediatamente ou tentaria ouvir a outra pessoa primeiro? Deixe sua resposta nos comentários, porque situações assim mostram uma coisa. Às vezes, a decisão mais difícil da nossa vida também é a que nos salva.